Olá, tudo bem? Vamos continuando aqui nos nossos comentários ao Código de Processo Civil, retomando a gravação dos vídeos para esse ano de 2022. E antes de entrar na análise do nosso artigo do dia, que é o artigo 93, eu quero te convidar mais uma vez, se você ainda não conhece, a conhecer os meus comentários ao Código de Processo Civil, que você encontra aqui no YouTube gratuitamente em formato de vídeo, mas que você também encontra em formato de livro, editado pela editora Juruá. Você pode ver o livro aqui, tanto a primeira edição quanto a segunda, logo embaixo. E, além disso, desses comentários todos que constam do livro impresso, você também encontra esses comentários com um banco de decisões judiciais, notas de doutrina, podcasts, tudo isso reunido em uma plataforma chamada Plataforma Juruá Docs, que você encontra na internet, nesse site que está aqui embaixo, juruadocs.com, e que você pode acessar gratuitamente até o mês de março desse ano de 2022. Então eu estou te convidando a conhecer, para além dos comentários aqui no YouTube, esses comentários que estão também disponíveis lá na plataforma Juruá Docs. Eu tenho certeza que você vai gostar, então vai lá, faz a sua inscrição e aproveita esse período gratuito que a editora disponibilizou até o mês de março desse ano de 2022. Não perca! Vamos lá então para o artigo do vídeo de hoje, que é o artigo 93. Ele disciplina o seguinte: as despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da Justiça ou do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem injusto motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição. Então, para a gente que já conhece alguma coisa de processo, a gente sabe que o processo pode ter vários procedimentos, né? Que são várias formas de serem concatenados os atos processuais. E cada ato processual tem lá as suas formalidades, né? A lei vai estabelecer determinadas formalidades para que o ato processual seja considerado válido. E o que a gente espera de todos aqueles que participam, né, desse movimento que envolve desde agentes públicos até pessoas físicas e jurídicas no ambiente privado, o que a gente espera de todas essas pessoas que participam do processo é que elas ajam de acordo com as formalidades, que elas respeitem as formalidades, né? Agora, eventualmente acontece algum defeito processual e eventualmente há necessidade de repetição de um ato processual que já foi praticado, ou há necessidade de adiamento de um ato processual que tenha sido agendado para uma determinada data. Sempre que isso acontecer, vai gerar algum tipo de prejuízo, né? Eventualmente esse prejuízo pode ser também financeiro, ou seja, esse adiamento ou essa repetição do ato processual pode gerar despesas novas no processo. E aí, sempre que esse adiamento ou essa repetição de um ato processual gerar despesas e isso tenha ocorrido sem um justo motivo, a pessoa que deu causa a essa repetição ou a pessoa que deu causa ao adiamento do ato processual deverá arcar com essas despesas geradas a partir da sua conduta. É essa basicamente a regra estabelecida aí no artigo 93, quer dizer, ele estabelece uma regra de causalidade. Quem deu causa ao adiamento ou à repetição, se não tiver um justo motivo, ou seja, uma justificativa plausível para aquilo, deverá arcar com as despesas geradas a partir dessa sua conduta. E aqui tem uma situação interessante, né? Porque o artigo 93 ele estabelece que é dever de qualquer dessas pessoas a que ele faz referência e, inclusive, ele coloca que é dever do juiz, sempre que o juiz der causa à repetição ou o juiz der causa ao adiamento sem que haja um justo motivo, o juiz precisa arcar com as despesas. E aí isso pode levantar uma dúvida. Ok, e se o juiz da causa
não se condena, né? Quer dizer, quando ele não estabelece para si, ele não reconhece essa obrigação, o que é possível fazer? Aí, nesse caso, é necessário que o tribunal a que esteja vinculado aquele juiz estabeleça, né, essa condenação ao juiz para que ele ressarça, para que ele pague as despesas a que ele deu causa. Agora, nem sempre isso pode acontecer de repente, né? Porque imaginemos que o juiz tenha dado causa ao adiamento de uma audiência e não tenha apresentado uma justificativa plausível, ou a sua justificativa não tenha sido considerada plausível, né? Nesse caso, ele não vai, se ele não reconhecer o seu dever de arcar com essas despesas, o que a parte deveria fazer? Se a gente for ver, por exemplo, lá no Código de Processo Civil comentado pelos professores Nelson Neri e Rosa Maria de Andrade Neri, eles vão dizer que aqui nós teríamos uma hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Entretanto, a gente precisa perceber que o artigo 1015 do CPC não estabelece nenhuma dessas hipóteses. Dentre as hipóteses que ele estabelece, não há nenhuma hipótese em que se enquadre essa situação específica aqui da condenação ao pagamento de despesas pelo adiamento ou pela repetição de ato processual, né? Então, me parece, a partir disso, e nem se a gente for fazer também uma interpretação do precedente do STJ, que fez aí uma leitura um tanto quanto esquisita, vamos dizer assim, do artigo 1015, que trata do cabimento do agravo de instrumento e reconheceu que seria cabível o agravo de instrumento sempre que houver uma situação de urgência, né, no caso concreto. Também me parece que não se enquadra essa hipótese do artigo 93 em uma hipótese de urgência que seja passível de agravo de instrumento. Isso quer dizer o quê? Aquela questão ficaria em aberto e em uma eventual interposição de um recurso de apelação ou nas contrarrazões ao recurso de apelação, a parte interessada poderia levantar essa questão como uma questão preliminar a fim de que o tribunal estabelecesse aquela condenação ao juiz, né, pelo fato de ele ter dado causa ao adiamento ou à repetição de algum ato processual durante o trâmite do processo na primeira instância. Ok? Essas são então as disposições do artigo 93. Eu te convido a deixar o seu like aqui, se esse vídeo serviu de alguma coisa para você, a espalhar esse vídeo por aí, mostrar para os seus colegas, para os seus amigos, enfim, e chamar mais gente para o nosso canal, porque é isso que faz esse canal persistir aqui no YouTube. E nós nos vemos no próximo vídeo, quando formos estudar o artigo 94. Até lá!